boa tarde. Mais um exemplo do uso da tecnologia para melhorar os serviços prestados pela Justiça. Em Minas Gerais, um sistema criado por um juiz mudou a forma de participação popular nos processos coletivos. Os detalhes desse sistema você vai ver aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal autoriza a contratação temporária de professores em Minas Gerais. Especialistas da Universidade de São Paulo visitam fábrica de urnas eletrônicas em Ilhéus, na Bahia. E ainda, Superior Tribunal de Justiça determina perícia no SBT para apurar indenização por exibição indevida da novela Pantanal. A novela, exibida originalmente em 1990 pela extinta TV Manchete, foi reprisada pelo SBT cerca de 19 anos depois. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou o Estado de Minas Gerais a retomar a contratação temporária de professores até o julgamento definitivo da ação, que é contra a convocação de profissionais da educação sem concurso público. O ministro Ricardo Lewandowski acolheu a tese da Advocacia Geral de Minas Gerais e autorizou a volta das contratações temporárias para os professores, até o julgamento da ação, que é contra a contratação sem concurso. Em maio de 2021, o STF já havia declarado que as leis mineiras de contratação temporária para magistério poderiam ser descartadas, pois não estavam de acordo com a Constituição de 1988. Para preservar a segurança jurídica e o interesse social dos envolvidos, o Supremo permitiu a preservação dos contratos firmados por 12 meses, sem que fosse necessária a devolução aos cofres públicos dos valores recebidos pelos professores. De acordo com a Advocacia Geral do Estado, a lei para contratações temporárias veio antes da Constituição. O plenário do STF deve debater novamente o tema durante sessão virtual entre os dias 5 e 15 de agosto. Integrantes do Mercosul vão atuar como observadores nas eleições deste ano. A atuação faz parte de uma parceria firmada entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Parlasul, o Parlamento do Mercosul. O acordo assinado com o Parlasul foi o primeiro convênio de observação internacional feito pelo TSE para as eleições de 2022. As missões de observação eleitoral têm como objetivo checar a organização do processo eleitoral, a administração e a execução das eleições, assim como o cumprimento da legislação. Depois da votação, os observadores elaboram um relatório com sugestões para aperfeiçoar o processo eleitoral do país. Na assinatura do convênio com o Parlasul, o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, ressaltou a importância das missões de observação eleitoral. Abrir as portas da justiça eleitoral brasileira para nossos parceiros estrangeiros simboliza nosso compromisso com transparência, com visibilidade, com integridade e com eficiência do processo eleitoral. Não há regime democrático sem instituições que prestem contas e que sejam auditáveis. E esse engajamento deve alcançar também a comunidade internacional. E ainda sobre eleições 2022. Especialistas da Universidade de São Paulo foram ver de perto a fábrica de montagem das urnas eletrônicas em Ilhéus, na Bahia. Eles conheceram o processo de preparação do novo modelo das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições deste ano. Em Ilhéus, os pesquisadores da USP puderam acompanhar o processo de montagem das novas urnas. A visita faz parte do convênio Projeto Eleições do Futuro, firmado entre o TSE e a Universidade em 2021. O objetivo da parceria é trocar conhecimento e desenvolver pesquisas e novas tecnologias que possam aperfeiçoar o sistema eletrônico de votação. O objetivo da vinda deles aqui é conhecerem como é que é o processo de fabricação de uma urna eletrônica, que possui características além de uma produção normal de um computador, por exemplo, e poderem analisar e sugerir melhorias nesse processo e também considerar essas características que são um pouco diferentes da urna
nas ideias que vão ser propostas. Os pesquisadores foram acompanhados pelos técnicos do TSE responsáveis por fiscalizar todo o processo de fabricação do equipamento. A gente precisa que eles façam uma avaliação do que existe hoje para poder melhorar, né, e fazer sugestões de melhoria de modo consistente. Então, eles precisam entender quão complexo que é um processo produtivo desse, que é diferenciado de equipamentos eletrônicos normais, que tem vários processos de segurança. E aí, eles tendo essa noção, eles vão poder melhorar com mais consistência. Essa sala é como se fosse um berçário da urna eletrônica. É aqui que os equipamentos ganham registro de segurança, uma espécie de identidade. Isso é o que garante à Justiça Eleitoral que as urnas estão sendo fabricadas aqui em Ilhéus. Comprovada a origem dos equipamentos, os sistemas de votação seguem para serem instalados nos TRS e as urnas estão prontas para serem utilizadas nas eleições. Ajudou bastante a entender alguns dos processos, pensar em alguns pontos que poderia eventualmente adicionar, alguma coisa de auditoria, eventualmente fazer uma verificação a mais, que dá mais confiança ou mostra mais para terceiros a confiabilidade do processo. Então, enfim, foi interessante até para entender alguns desenhos também, que a gente viu uns diagramas de como é feito, alguma verificação, chaves de assinatura, para garantir que não vai rodar nada na urna que não seja previamente autorizado pelo TSE. Deu para entender os pontos específicos onde são feitas as verificações. A produção da urna começa na fábrica em Manaus, onde são produzidas as placas-mães das urnas e outros dispositivos, como os terminais do eleitor e do mesário, cabos, telas sensíveis ao toque, entre outros. O material é embalado e enviado para a fábrica em Ilhéus, onde a montagem da urna é finalizada. Depois disso, elas são enviadas aos TRS. E no próximo bloco você vai conhecer um sistema implantado no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, que foi premiado por mudar a forma de participação popular nos processos coletivos. É daqui a pouquinho, não saia daí, voltamos já. A criação da TV Justiça revolucionou a maneira como a sociedade enxerga o Poder Judiciário, pois possibilitou ao cidadão, de forma direta e transparente, o acesso aos debates, discussões e julgamentos dos tribunais superiores, permitindo assim que o mesmo entendesse como essas decisões afetam sua vida e a do nosso país, possibilitando o fortalecimento e a consolidação da nossa democracia. Um sistema criado por um juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região tem revolucionado a forma de participação popular nos processos coletivos. Por meio de uma plataforma eletrônica, o interessado pode deliberar sobre questões de interesse da comunidade, por exemplo. É o processo coletivo eletrônico. A ferramenta permite a participação popular desde uma audiência pública até uma simples questão de um condomínio ou demanda de um bairro. Na fase inicial, o interessado propõe a pauta de questões. O próximo passo é a fase de instrução, em que os participantes juntam provas e documentos que ficarão disponíveis para outros interessados. Na fase decisória, é possível criar uma audiência pública ou até mesmo realizar uma votação online depois de todas as discussões. O acesso é rápido e simples. Basta qualquer interessado se cadastrar ou efetuar o login no endereço eletrônico processocoletivo.com. Na página virtual, é possível interagir, comentar, propor uma pauta de discussão, anexar documentos e até fazer reuniões online. Um ambiente digital totalmente seguro para a solução de conflitos coletivos. Além da integração, a ferramenta também garante que a discussão em audiência pública se desenvolva seguindo uma ordem, com a participação das partes. Essa iniciativa permite que todos exponham seus argumentos antes da votação das propostas. A plataforma foi decisiva na ação que discutiu o rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Eu parecia doente. A participação popular em um dos casos considerados de maior repercussão nacional foi fundamental. Os interessados puderam expor seus argumentos e votar a favor de um processo coletivo contra a Vale do Rio Doce. Sálvio de Oliveira foi um dos produtores que teve a propriedade rural atingida. No total, 47 imóveis foram afetados, o que prejudicou cerca de 400 famílias.
Durante a audiência, o homem do campo diz estar sem acesso à água para consumo da família e dos animais de criação. Emocionado, ele faz um apelo às autoridades, além de mostrar em garrafas PET a qualidade da água retirada de sua cisterna. Tem moral esse país, é um jeitinho brasileiro. A participação da sociedade no processo coletivo foi considerada decisiva. A novidade virtual conta com o apoio da PUC Minas e já vem sendo utilizada desde 2017. O resultado desse trabalho foi que possibilitou que o município, munido de todas essas informações, ingressasse com uma ação coletiva contra a mineradora Vale, o que resultou aí num acordo do município na casa dos 100 milhões de reais para investimentos de melhorias dentro do município de Pompéu. E na minha avaliação, o processo coletivo eletrônico só tem a contribuir com a coletividade, só traz benefícios para a coletividade, onde aproxima, ali o cidadão, aproxima o interessado mesmo, o atingido, dos agentes políticos, daqueles que conseguem resolver de fato a situação, Bom, o processo coletivo eletrônico conta com o apoio da PUC Minas e já vem sendo utilizado desde 2017. Essa ferramenta tem feito tanto sucesso que o idealizador da prática, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Vicente de Paula Maciel Júnior, foi o vencedor da 18ª edição do Prêmio Inovare 2021 na categoria juiz. A premiação tem como objetivo identificar e divulgar as boas práticas que contribuem para o aprimoramento da justiça no país. E é com ele, com o desembargador Vicente de Paula, que falamos agora sobre esse assunto. Olá, desembargador, seja bem-vindo, boa tarde e parabéns pela iniciativa. Primeiro de tudo, quero parabenizar o senhor por essa bela iniciativa que dá voz aos cidadãos envolvidos no processo, né? Seja bem-vindo. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde aos telespectadores desse importante programa da TV Justiça. Muito obrigado. É uma premiação muito importante de uma longa pesquisa e que se transformou em uma prática, né? Bom, conta pra gente como é que funciona em linhas gerais essa prática, como o cidadão pode participar. Nós acompanhamos ela na reportagem que enriquece todo o processo, né? Porque a pessoa que está ali na ponta, na comunidade, ela vai mostrar um pouquinho o que ela está passando no dia a dia, as suas dificuldades, a experiência. Eu acho que fica bom para todo mundo, contribui e enriquece o processo como um todo, né? Na verdade, o grande problema que nós tivemos no desenvolvimento do processo coletivo e que nos chamou a atenção para a pesquisa foi exatamente a participação, né? Muitas pessoas que eram atingidas não tinham como participar do processo coletivo e você tinha um representante adequado que era eleito pela norma. Uma associação, sindicato, Ministério Público, Defensoria, mas esses representantes adequados muitas vezes moviam as demandas sem ter, às vezes, provas suficientes, sem conhecer efetivamente o problema, né? E muitas dessas demandas acabavam julgadas improcedentes por insuficiência de provas. Então, havia um problema na representação e foi exatamente isso que nós buscamos fazer, a criação de um espaço, de um meio ambiente digital, unindo a informática com o processo, a linguagem do direito, né, e permitindo que houvesse, de modo organizado, a discussão de qualquer conflito de interesses de massa, né? E, para isso, o interessado deve se cadastrar numa senha em login. É um site teste, ele ainda está em desenvolvimento, né? Então, até a participação ela é muito importante para que ele vá apresentando os seus bugs, os seus problemas, e a gente vá dando a solução adequada para que a ferramenta se aprimore. Desembargador, qual o diferencial dessa ferramenta de um chat, de um WhatsApp ou uma live, por exemplo? O senhor me explicou aqui nos bastidores que tem, né, um quê a mais aí. O grande diferencial, né, é que nós criamos um ambiente que não é apenas para discussão, ele não permite o cancelamento, e sim a inclusão, né? O primeiro ponto é esse. Nós, por causa da linguagem do computador e de nós estarmos agora todos no dispositivo, né, do celular, compartimentados no celular, nós adotamos uma linguagem binária também, estamos adotando, né, de amor e ódio, sim e não, e de cancelamento.
Mas nas sociedades complexas, nas sociedades democráticas e plurais, você não pode cancelar o outro. Ele faz parte da sua decisão, da compreensão do fenômeno social que você vive. Então, o que a gente buscou fazer é exatamente criar esse ambiente no qual as pessoas pudessem necessariamente colocar suas posições e eu ver que o outro está ali. Então, na tela, quando você entra, você vai ver sempre uma pergunta fundamental: você é favorável ou contrário ao ajuizamento de uma ação? E resposta: sim, sou favorável. Aí você quer acessar e concorda com o sim, você pode não apenas acessar, mas fundamentar, juntar provas, vídeos, documentos, né? O outro, não, ele vai dizer lá também por quê e tal, e sempre tem uma outra posição, às vezes convergente, às vezes uma terceira situação, que também é contemplada no outros. Uhum. Ali, quando eu entro nessa tela, e eu fui favorável a uma tese, eu vou ver que tem outras posições que estão ali defendidas. Então, eu vou clicar em cima e vai aparecer tudo que foi produzido ali por aquelas pessoas que não concordaram comigo. Então, eu vou enriquecendo a minha compreensão do problema e também compreendendo o lado do outro, né, das outras pessoas que não pensaram igual. Falar enriquecendo aqui para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse do resultado dessa audiência que nós mostramos na reportagem no município de Pompéu, né? Alcançou o resultado esperado? Eu acredito que, como falou o procurador, doutor Rafael, né, que participou ativamente, o grande diferencial é que o processo coletivo, na forma como nós fizemos, ele não é apenas uma fase, ele não é um meeting, ele não é um Facebook ou um WhatsApp. Ele permite que você faça todas as fases de uma discussão e você a documente, né? Então, aquilo fica lá gravado, é um arquivo que você tem e também é uma análise que você pode fazer de dados, porque, ao final, você pode fazer a votação, e isso aconteceu lá em Pompéu, a população foi favorável ao ajuizamento, levou provas, elementos e se cadastrou e pode ser identificada para a finalidade do município entrar com a ação. Então, isso foi muito importante, porque o processo coletivo ele não precisa ser todo o processo judicial, ele pode ser uma fase que antecede. O Ministério Público, por exemplo, pode utilizá-lo quando vai entrar com a ação civil pública para ele conhecer o problema, juntar provas antes de entrar com a ação. Um instituto, por exemplo, que atua lá, no caso da barragem de Pompéu, pode usar a ferramenta para fazer a reunião das pessoas atingidas, porque cada um mora num lugar, você tem que fazer reuniões para deliberar. Como é que você faz isso? As pessoas vão ter custo, elas têm que comer, elas têm que pagar passagem. Então, a gente está falando de abandonar o trabalho. Agilidade, né, no processo, qualidade ali no resultado final, praticidade. E parabéns para o senhor mais uma vez, viu? Infelizmente, o nosso tempo é curto. Quero só registrar que esse projeto é fruto do pós-doutorado na Itália, do desembargador Vicente de Paula, viu? Parabéns, sucesso. Quem sabe para um aplicativo, mais para frente, novas ferramentas para a gente aprimorar cada vez mais, né? Parabéns, boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde a todos e parabenizo mais uma vez a TV Justiça por esse belo programa. Obrigada, tchau, tchau, desembargador. E você vai ver a seguir no próximo bloco, o STJ determina a perícia no SBT para aprimorar valor para apurar. Valor de indenização por exibição indevida da novela Pantanal. Os detalhes daqui a pouquinho, volto já. Eu acredito que na construção da democracia é fundamental a participação lúcida de cada cidadão. Isso só é possível através do conhecimento e da educação. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque ela democratiza o acesso à informação de qualidade, permitindo o pleno exercício da cidadania. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o aumento da pena em 1/3 exige apenas que furto tenha ocorrido durante repouso noturno.
Vamos agora ao vivo lá ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, falar com a repórter Lia Mara Mendes, que tem mais informações sobre essa decisão. Olá, Lia, seja bem-vinda, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A terceira sessão do STJ definiu que para a pena por furto ser aumentada em 1/3, basta que o crime tenha sido praticado durante o repouso noturno e que é irrelevante o fato da vítima estar dormindo ou não no momento do crime ou local da ocorrência. Para o colegiado, basta que obrigatoriamente o crime ocorra à noite e durante situação de repouso. Também foi definido que o aumento não se aplica aos casos em que o furto ocorreu no período da noite, mas em lugar amplamente vigiado, como uma boate, por exemplo, ou em situações de repouso, mas durante o dia. As teses foram fixadas sob o rito dos recursos repetitivos no tema 1144. Juízes e tribunais de todo o país deverão aplicar o mesmo entendimento em casos em que eles julguem situações semelhantes. Volto com você, Rafaela. Ok, Elia, muito obrigada pelas informações mais uma vez. Lucros do SBT devem passar por perícia para definir indenização por exibição não autorizada da novela Pantanal. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado considerou necessária a realização de perícia para servir de base à fixação do valor da indenização por danos morais a ser paga pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, ao escritor Benedito Rui Barbosa, devido à exibição não autorizada de uma versão editada da novela Pantanal. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia decidido que a perícia técnica não seria necessária, argumentando que a fixação do valor indenizatório reclamaria análise eminentemente subjetiva do magistrado, o qual teria liberdade para eleger os critérios a serem utilizados no caso. A novela, exibida originalmente em 1990 pela extinta TV Manchete, foi reprisada pelo SBT cerca de 19 anos depois. No recurso especial apresentado ao STJ, o autor da novela citou o Código de Processo Civil ao defender a realização da perícia, porque, segundo ele, a decisão que determinou o pagamento de danos morais apontou a necessidade do valor ser fixado de acordo com o volume econômico da atividade na qual houve a inserção indevida da obra. O relator, ministro Moura Ribeiro, ressaltou que a terceira turma, em julgamento anterior sobre o caso, ocorrido em 2016, não apenas deferiu o pedido de indenização por danos morais, como também estabeleceu um critério objetivo para a quantificação. Segundo o magistrado, o acórdão proferido na ocasião estabeleceu que a quantificação dos danos morais se faria mediante arbitramento. Ele acrescentou que no julgamento dos embargos de declaração que se seguiu, ficou definido que deveria ser observado o volume econômico da atividade em que a obra foi inserida. Assim, foi considerada imprescindível a realização da perícia determinada em primeiro grau, para que, levando em conta a observação relativa aos lucros percebidos, seja fixado percentual sobre tal verba que sirva de efetiva recomposição dos danos morais do autor. Uma consumidora que teve o saldo em conta bloqueado por 2 meses vai ser indenizada pela empresa de tecnologia que gerencia a conta digital dela. A decisão tomada em segunda instância é da turma recursal dos juizados especiais junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que considerou o prazo para realizar o desbloqueio do dinheiro desproporcional. Na ação, a consumidora afirma que teve a conta bloqueada sem justificativa depois de ter feito 2 transferências bancárias. Ela alega que entrou em contato com o aplicativo para resolver o problema, mas não conseguiu. O dinheiro ficou retido por quase 2 meses. Em primeira instância, a Justiça reconheceu falhas na prestação de serviços e condenou a empresa a pagar R$5 mil de danos morais. A decisão foi mantida em segunda instância. Ao analisar o caso, os desembargadores, por unanimidade, reafirmaram que o prazo para realizar o desbloqueio da conta foi desproporcional. Bom, e hoje a gente conta com a participação do Dr. Daniel Villanova, que é consultor jurídico da TV Justiça, e vai explicar para a gente melhor essa notícia que exibimos agora. E aí o Jornal da Justiça, primeira edição, durante todo o mês de julho, a gente vai conversar mais com o Daniel, que vai esclarecer aos consumidores e outras decisões que têm repercussão jurídica, econômica e social. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. É um prazer estar aqui na TV Justiça, no Jornal da Justiça, primeira edição. Essa decisão ela é muito importante, porque ela discute direitos dos consumidores brasileiros
em um dos serviços que tem se tornado cada vez mais propagado, que são os bancos digitais. No caso concreto, o que aconteceu foi que uma pessoa, uma correntista, uma cidadã, havia contratado esse serviço de conta digital e teve uma movimentação, inclusive, até satisfatoriamente favorável, né, um volume de recursos elevado, considerando os limites que a conta comportava. O que aconteceu foi que o banco digital bloqueou a conta dela e ela ficou numa situação muito semelhante a que todos os brasileiros e brasileiras ficaram naquela época da medida provisória em que o presidente Collor bloqueou as poupanças, né? E aí, em razão dessa situação que gera, inclusive, constrangimento em período ainda pandêmico e que afeta a economia, o Tribunal de Justiça do DF, por meio da turma recursal dos juizados especiais, estabeleceu que seria o caso de uma indenização no valor de R$5.000. Então, esse é um marco importante, porque os serviços bancários no Brasil, como a gente sabe, ainda são um campo em que tem muito pouca proteção do consumidor. Então, é um precedente interessante e vamos acompanhar como é que essa discussão reverbera. Os bancos estão sempre ali no topo do ranking, né? No PROCON de reclamações. Exato. Bancos, empresas de telefonia, né? Cada vez mais empresas de internet. E como esses serviços de banco digital, eles refletem, né, a financiarização da vida que nós vivemos, né? Então, quer dizer, tudo pelo digital, as transferências econômicas. Esse precedente ele é interessante e por isso que é um ponto distintivo para o aspecto da cidadania no Brasil. Maravilha, Daniel. Muito obrigada pela sua participação hoje. A gente se encontra ao longo do mês no JJ1, viu? Gratidão muito obrigada. é minha. Obrigado. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Ótima tarde, até amanhã. Tchau, tchau.